Vasco avança por reforços de peso. Admar Lopes trabalhou. O Vasco está próximo de anunciar alguns reforços aí para a próxima temporada. O Admar fazendo um planejamento diferenciado para que o Vasco da Gama tenha êxito já no ano de 2026 e está de parabéns porque planejamento começa por 2025 e tem situações aí de jogadores como Douglas Costa, que a gente vai falar aqui, Brian Rodrigues, hein, que podem pintar aqui no Vasco da Gama. O Vasco que encaminhou a venda de 20% aí da sua SAF para a Crefisa, a Leila já exercendo aí muita influência no departamento de futebol do Vasco da Gama. A gente também vai passar isso para você. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo o jogo do próximo domingo entre Vasco da Gama e Vitória. Perfeito? Eu peço a você, meu amigo, minha amiga, que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Venha fazer parte da nossa família Cruz Maltina. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Vitória, um jogo crucial para os gigantes da colina. O Vasco, que graças a Deus conseguiu se afastar da zona do rebaixamento, mas que precisa verdadeiramente ali, de pelo menos mais 15 pontos para fazer 45 e ir automaticamente ali para a Copa Sul-Americana. Esse é o campeonato do Vasco. Bom, a gente obteve informações ontem que verdadeiramente o Cuesta não joga esse jogo contra a equipe do Vitória, em São Januário, no domingo. Ele não vai jogar, infelizmente. Então, a gente terá o Hugo Moura, tá? Preenchendo essa lacuna, certo? Depois do trágico resultado aqui em São Paulo, o nosso Fernando Diniz não vai colocar o Lucas Oliveira na zaga. Então, a zaga será aí o Robert Renan, junto com o improvisado Hugo Moura, e lá no meio, preenchendo a vaga do Hugo Moura, a gente vai contar com o retorno do nosso Barros, perfeito? Então, Barros retornando ao gigante da colina. Bom, agora a gente fala aí sobre esse empréstimo de 80 milhões de reais. Ontem eu já dei a minha opinião aqui. Eu acho que o Vasco não deveria ter pego esse empréstimo. Mas a gente sabe o que está por detrás disso. O que está por detrás disso, né? É como se fosse um empréstimo ponte já para a Crefisa ter direito aqui a 20% da Vasco SAF. E essa venda aí ficou encaminhada por 80 milhões de reais. É o valor de pinga, de banana, porque o Vasco passando por recuperação judicial, é muito pouco provável que o Vasco da Gama tenha condições de pagar esse empréstimo aí, certo? Então, como que ficou as condições desse empréstimo, né? O Vasco, 80 milhões de reais, né? Vai ser parcelado em 4 vezes, certo? E dentro desse empréstimo, o Vasco deu 20% de garantia da sua SAF aí para a Crefisa da Leila, né? E o Vasco, quando acabar de pagar, né, vai ter 1 ano de carência, só vai começar a pagar em 2026, no final de 2026, e o Vasco vai ter 3 anos para pagar. Então,
vai ficar 120 milhões ali, na verdade, para o Vasco pagar com juros de 7% aí. Então, cara, tem torcedor do Vasco que está achando o máximo, né? Eu acho que o Pedro Paulo aí, mais um incompetente, mais um aventureiro, que não pagou um centavo de dívida do Vasco da Gama, meteu o Vasco numa recuperação judicial, tá? E nessa recuperação judicial aí, o Vasco ainda vai ter mais um empréstimo. E a minha opinião é a seguinte: era melhor pegar o Ryan, vender, tá? No final do ano, é melhor pegar o Ryan, vender. Se você tem um ativo de 250, você não pega um empréstimo, porra, para você pagar 40 milhões de juros. Tu não faz isso. Mas, conforme eu falei, o pessoal está achando o máximo. O Vasco, para vocês terem uma ideia já da influência da Leila e do seu Lamáquia aqui no Vasco. Se aparecer alguma oferta para compra, né, a Leila tem que ser comunicada. Então, já é uma prerrogativa já de um próprio, né, o Vasco dando prioridade para a Crefisa, tá? Essa é a grande verdade. Então, tem que passar pela Leila. Agora, é o que eu falo, hoje a Leila é presidente do Palmeiras, tá? Então fica uma coisa assim meio estranha. Mas é o seguinte, o pessoal tá achando o máximo, eu já dei a minha opinião aqui, vamos ver o que, que o futuro reserva aí para o Vasco da Gama. Bom, vamos falar aqui de reforço, porque ontem o Vasco acertou a contratação do jovem chileno Vicente Alvarez, tá? Jogador de 18 anos que chega a princípio para reforçar aí o sub-20, jogador de seleção chilena, perfeito. E hoje a gente tomou conhecimento agora, na parte da manhã, que é a melhor notícia do ano, né? Eu acho que o que salvou o Vasco esse ano foi o Admar Lopes, né? O trabalho que ele está fazendo. A gente já disse para vocês que o Vasco já tem um contrato assinado aí com o Alan Saldívia, e a gente tomou conhecimento aí da situação de dois jogadores, tá? No que depender do Fernando Diniz, tá? Janeiro, o Douglas Costa vai ser jogador do Vasco da Gama. Ele vai vestir a camisa do Vasco da Gama em 2026, porque foi um pedido do Fernando Diniz, tá? E essas negociações aí, nos últimos dias, elas simplesmente avançaram e avançaram por demais aí nos bastidores do Vasco da Gama. Então, é um jogador que o Fernando Diniz quer recuperar. Eu acho que já é um ex-jogador, é um jogador aí que teve uma passagem de respeito, tanto pela Juventus, principalmente pelo Bayern de Munique, perfeito, mas que não é sombra mais daquele jogador. Bom, mas o Fernando Diniz acha que dá para recuperar esse atleta, perfeito. Outra situação é a situação do jogador Brian Rodrigues, tá? O Brian Rodrigues, ele voltou a negociar com o Vasco da Gama. E o Vasco, assim, encaminhou uma proposta no valor de 7 milhões de euros. Olha só, o Vasco está comprando um jogador, tá? 7 milhões de euros, está pegando empréstimo. Então, assim, 7 milhões de euros aí pelo nosso Brian Rodrigues. Brian Rodrigues hoje que é reserva, né, lá do América do México. E só uma coisa, o América do México ainda ficaria com 25% de uma futura compra. Aí, então estou passando tudo para vocês, as coisas estão adiantadas aí, é, com coisas boas para 2026. Agora me preocupa muito essa situação da recuperação judicial, esses empréstimos que o Vasco está pegando. A gente vê que administrativamente, olha, é horrível o trabalho dessa diretoria aí. Meu muito obrigado, Vasco neles. O último vídeo aqui em São Paulo. A gente indo embora hoje para o Rio. Próximo vídeo a gente vai estar aí na estrada. Valeu, tamo junto.